Olá, sejam todos bem-vindos para mais um dos nossos encontros aqui no Horta Educa. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema que nós comentaremos, será displasia do desenvolvimento do quadril. Tá? Então nós vamos passar já inicialmente para o nosso primeiro slide e nós vamos então levantar esses temas. Eu vou preparar aqui, vou montar aqui para que a gente coloque o apontador laser e fica mais fácil para vocês entenderem. Então, nós vamos abordar considerações iniciais, definição, etiologia, diagnóstico clínico, né? O diagnóstico também, os testes de instabilidade, o diagnóstico radiográfico, tá? E também o que diz respeito ao método de gráfico, que é com relação à parte da ultrassonografia, o screening, né, seletivo, o diagnóstico clínico quando feito de forma tardia, ou então o diagnóstico radiográfico também tardio, o tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril e as complicações. Vamos começar então com as considerações iniciais dentro desse tema. Em primeiro lugar, nós vamos chamar a atenção para o termo, né? Termo displasia congênita e luxação congênita, né? Esses termos foram mudando com o passar e ao longo dos anos para se chegar a essa terminologia de displasia do desenvolvimento do quadril, por ela ser mais representativa do que acontece efetivamente nessa fase. Ela vai incluir desde o período embrionário, o período fetal e ainda a parte do desenvolvimento na idade, na parte infantil. Ou seja, ela abrange todo um espectro que vem desde lá da vida intrauterina. E podendo se caracterizar como subluxação, luxação ou mesmo a displasia, como vemos. Então, nessa aula, nós vamos optar por esse termo, né, de displasia de desenvolvimento do quadril, e onde nós usamos esse termo displasia, ele deve englobar qualquer quadril, né, com ortolane, com o teste, com a manobra de ortolane positiva. Tá? Então, e deixamos o termo luxação do quadril quando realmente nós temos uma luxação completa e até mesmo irredutível. Vamos passar agora para o desenvolvimento, de que maneira acontece o desenvolvimento da articulação do quadril, desde a vida então embrionária, como nós havíamos comentado. Vejam que para o desenvolvimento normal da articulação do quadril, é importante que haja esse equilíbrio de crescimento, né, da cartilagem acetabular e trirradiada aqui, que é a área onde existe essa confluência, né, das zonas de crescimento, tanto do ilíaco, que nós temos aqui acima, né, como do pubis aqui à frente, e como do isquio nessa outra porção aqui, mais abaixo. E as mesmas células mesenquimais primitivas, né, elas são responsáveis pelo desenvolvimento embriológico tanto da parte do acetábulo, como nós vemos aqui em cima, né, como por parte da cabeça femoral. E com relação aqui no desenvolvimento embrionário, nós devemos chamar a atenção de vocês que já o quadril ele está formado, totalmente formado, a partir já da 11ª semana. E que o lábio acetabular ele vai continuar ainda ao longo do período intrauterino e pós-nascimento. Vamos passar agora, então, para a parte da definição propriamente dita. Então, o termo, esse displasia, ele já foi lembrado, já foi descrito por Hipócrates já em 460 a 375 a.C. E congênita é quando se refere, né, a antes do nascimento. E desenvolvimento é quando nós falamos no sentido de
de uma diferenciação que ela ocorre durante um período, né, que vem desde embrionário, como nós falamos, fetal e na parte infantil. E essa terminologia, ela é aceita, né, e ela é preconizada pela Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas, pela OSS, né, pela Sociedade Norte-Americana de Ortopedia Pediátrica e também pela Academia Americana de Pediatria. Vamos passar agora, então, nessa parte que diz respeito à definição, que nós temos e podemos falar em instabilidade, que é quando o quadril ele está contido, tá? Ele está contido esse quadril, ele está reduzido, mas se nós provocarmos esse quadril com alguma manobra, nós podemos observar que ele acaba saindo. Então, ele é um quadril instável. Certo? Nós temos também na displasia do quadril. Agora, a displasia, esse outro termo, para a gente não começar a fazer confusão, instabilidade, displasia, luxação, enfim, nós vamos procurar definir aqui. Então, na displasia, nós temos uma deformidade progressiva e a gente vai começar a observar que existe uma já alteração, ou seja, já começa a ficar displástico, já não tem um desenvolvimento normal o lado esse quando comparado ao lado contralateral. E na subluxação do quadril, nós temos a perda entre, nós temos a área do acetábulo, nós temos a cabeça, então nós temos na subluxação nós temos um contato ainda parcial entre o acetábulo e a cabeça, que está aqui abaixo, né? E na luxação, que nós vamos ver logo à frente, nós vamos observar que nós temos uma perda completa, né? Ou seja, o contato, na subluxação nós temos esse contato parcial, enquanto que na luxação nós temos uma perda, né, desse contato articular completo, né? E no caso irredutível do quadril. Agora, quanto à etiologia. Os fatores genéticos, né, a parte genética tem um papel fundamental. A incidência de 25 a 50 para cada 1.000 nascidos vivos americanos, e quando comparado com a população, que é a população africana ou com a população da China, é muito menor em relação à população americana. E outro fator importante que nós devemos considerar é a história familiar. Tá? Então, nós temos de 12% a 33% de indivíduos que têm alguém na família com história de displasia do quadril. Tá? E causas também, as chamadas causas multifatoriais. Aí nós encontramos a hiperlacidão ligamentar, uma excessiva anteversão do colo femoral, deficiências acetabulares e a má posição uterina também. Vejam aqui, né, a maneira cultural, né, das pessoas aqui carregando o bebê aqui, por exemplo, na África. Ainda aqui quanto à parte da etiologia, eu chamo a atenção, nós já comentamos da história familiar, nós, com relação também a oligodrâmineos, no caso de uma quantidade de líquido amniótico menor, que acaba desenvolvendo fetos, né, e bebês depois menores, e com isso também existe uma incidência maior de luxação, no caso de displasia do desenvolvimento do quadril. E nós temos também, no caso do primeiro filho e no caso das meninas, uma diferença bastante significativa, em torno de 8 meninas para cada 1 menino. E outros elementos, como torcicolo, como vemos aqui, como a plagiocefalia, onde aquelas alterações na conformação do crânio da criança, vejam aqui um lado parece, né, que tem um desenvolvimento um pouco menor aqui, que muitas vezes se usam de algumas órteses para tentativa de correção disso. No caso também de pé metatarso varo ou calcâneo valgo, contratura em extensão dos joelhos, como nós estamos observando aqui, e além de outras deformidades. Vejo aqui também uma outra coisa, um outro fator que eu chamo a atenção para vocês,
é que a apresentação pélvica, como nós estamos vendo aqui, chega a aumentar em 14 vezes, né, nos lactentes que vêm a termo. A apresentação pélvica aumenta em 14 vezes a incidência de displasia de desenvolvimento do quadril. E agora, quanto à epidemiologia. Vejam, nós havíamos comentado antes que os pacientes, né, brancos, né, têm uma incidência maior. O quadril do lado esquerdo também, vejam aqui, nós observamos o quadril aqui no lado esquerdo também tem uma tendência maior e isso acontece porque a criança fica muitas vezes no posicionamento fetal com o lado esquerdo contra o sacro por parte da mãe, da gestante, e forçando também uma posição em adução desse quadril esquerdo. Então, por isso que nós temos o lado mais afetado à esquerda. E é mais comum em meninas, como vemos, e aqui está sendo demonstrado, deixa eu colocar e deixar livre aqui a imagem para vocês poderem observar. Então, meninas, né, em apresentação pélvica, e a gente já viu que a apresentação pélvica aumenta e muito. Com relação na parte sociedades, né, nós tínhamos, são hábitos culturais com relação a como são mantidos os cuidados das crianças. Então existem sociedades onde se costuma manter os bebês enfaixados, né, numa posição com o quadril estendido, aduzido, né? Esse formato de charutinho aqui, né, um formato que o bebê fica todo ele enfaixado e duro, também você vai encontrar um número maior de displasia de desenvolvimento do quadril, porque também essas semanas, veja que, embora já desde a 11ª semana esse quadril já está formado a partir da 12ª semana, mas ele continua se desenvolvendo, né, até completar a gestação por volta de 38 a 42 semanas, e não só, e depois do nascimento também ele está numa fase de desenvolvimento desse quadril. Então, se nós, no que a criança nasce, já colocamos ela em uma posição em extensão desse quadril, em adução desse quadril, nós não damos as condições adequadas para um bom desenvolvimento entre a parte côncava, né, dada pelo acetábulo e a convexidade da cabeça femoral, e com isso nós também acabamos contribuindo para que haja uma incidência maior. E a frouxidão capsular. Veja, agora vamos passar para a parte do diagnóstico clínico, né? Vamos falar sobre as manobras. Desculpa. Então aqui, dentro da parte do diagnóstico clínico, nos chama a atenção a idade da criança, né, para que nós devemos fazer esse diagnóstico e avaliação dessa criança já logo após o nascimento, o grau de deslocamento da cabeça, se esse deslocamento que acontece ele é de forma provocada, ou se ele já se encontrava num posicionamento deslocado, ou em determinadas posições que esse quadril se encontra, que acaba havendo essa saída da cabeça do interior do acetábulo. E esses deslocamentos eles podem então já estar presentes desde a vida pré-natal, ou no perinatal, durante o momento lá do parto, ou no pós-natal é que pode se dar esse processo da saída da cabeça e a permanência da mesma, ou a facilidade da saída da cabeça da articulação do quadril. E nós vemos aqui que no recém-nascido, né, o diagnóstico de luxação ele é feito principalmente pelo teste de Ortolani, né, que nós estamos vendo aqui, né, mais abaixo, o teste de Ortolani, então, para verificar, geralmente, na luxação. A gente vai ver à frente, descrevendo cada um desses testes, enquanto que a manobra de Barlow é mais para instabilidade. Ou seja, quando nós falamos num quadril que ele está no lugar, nós já comentamos antes, e ele acaba saindo do lugar quando ele é provocado, essa manobra para provocar a saída do quadril, e se existe frouxidão ligamentar, capsular,
isso aí é realizado pela manobra de Barlow, por exemplo, que faz esse movimento de adução e com esse pistonamento empurrando para que a cabeça saia. Ou então, na manobra de Ortolani, que a cabeça já está subluxada ou luxada, e quando você faz a manobra de abdução e você traciona, como a gente vai ver mais à frente, aí você reposiciona, pode até sentir um clank ou um ressalto, é a manobra que vão definir, como a gente comentou aqui, o teste em si, se é o teste de Barlow para instabilidade, quer dizer, estava no lugar e a gente acaba tirando, ou se efetivamente estava fora e foi reduzido, como na manobra no teste de Ortolani. Vamos partir para agora, então, para a primeira manobra aqui que a gente vai estudar. Então, nessa primeira manobra, nós temos aqui a manobra de Ortolani. O paciente fica nessa posição supina. As coxas femorais aqui e o joelho ficam numa posição fletida em torno de 90 graus, tanto o joelho quanto o quadril. E as coxas aduzidas e rodadas, né, medialmente, com uma leve rotação medial. E o que você faz? Observe aqui, ó, a cabeça estava um pouquinho fora, lá está a região do acetábulo, a parte anterior do acetábulo, estava um pouco subluxado. Quando você faz essa manobra e você faz a abdução e você, também com o dedo indicador, você puxa, né, no sentido de trazer essa cabeça de volta para dentro do acetábulo, aí você pode ouvir essa sensação desse claque, né? Ou seja, observem na minha mão que eu estou fazendo um movimento para a manobra de Ortolani. Eu estou posicionado e faço um movimento eu estou fazendo aqui uma supinação, ou seja, eu estou empurrando com os dedos médios o lugar que eu estou fazendo a manobra e estou fazendo a abdução ao mesmo tempo. E nós vamos ver que depois na manobra de Barlow a gente faz ao contrário. Nós vamos procurar provocar a saída. Aqui na manobra de Ortolani nós estamos provocando a redução. Veja agora aqui com relação à manobra de Barlow. Tá? Então o paciente estará numa posição supina também. Né? Os membros, o examinador vai ficar em frente ao paciente, também com a coxa femoral fletida em 90 graus. Os joelhos podem estar até em flexão completa. Lembre que o bebê no Barlow são manobras em que o tamanho do joelho e quadril é pequeno e ele praticamente cabe dentro da palma da mão do examinador. Tá? E com isso você vai colocar o dedo aqui, deixa eu mostrar de melhor forma, você vai ficar com o polegar na área que corresponderia ao trochanter menor, e enquanto que o dedo médio junto do trochanter maior. E aí você vai fazer essas manobras. Então veja que você vai fazer um pistonamento aqui, vai empurrar para trás, ao mesmo tempo que você aduz, e aí pela instabilidade, pela frouxidão, você vai ter uma saída dessa cabeça do fêmur. Então aqui nós observamos na manobra, né, vejam que você faz então um movimento agora de pronação. Lembra que antes no Ortolani eu fazia uma manobra deixa eu colocar aqui para que vocês consigam ver. Eu fazia antes no Ortolani uma manobra eu procurava fazer uma supinação. Agora eu vou fazer uma pronação, né? Então vou fazer esse movimento tentando empurrar para fora e lateralmente a cabeça para que ela se desloque, né, lateralmente e para trás com a pressão que é feita no sentido superior. E com isso a gente tem esse ressalto aqui também, a saída da cabeça. Então o quadril estava no lugar e nós provocamos a saída do mesmo. Então, agora do nascimento até os 6 meses, né, nós vamos observar agora outros elementos também, como as pregas, né? Desde prega aqui na parte anterior, a gente está vendo uma prega ao nível da coxa, mas na parte posterior nós podemos ver desde da prega glútea, a prega na região poplítea, né? E quando a gente vê que existe assimetria dessas pregas, provavelmente a gente está perante a um quadril, né, que não está posicionado de forma adequada,
né, e com isso existe um encurtamento desse membro aparente, né, e com um aparecimento então disso que acaba ficando sobrepondo aqui a parte de tecidos moles. Um outro elemento também que nós podemos avaliar é com relação ao encurtamento aparente do fêmur no lado, né, que está subluxado ou luxado. Né? Então esse é o sinal de Galeazzi. Observe que nós deveríamos ter os joelhos na mesma altura aqui, mas parece que esse está mais posteriorizado. E isso acontece devido, né, à luxação, né, subluxação ou luxação do lado que está comprometido. Também aqui, né, chamando a atenção, e nós devemos sempre observar essas pregas, né, e observar que, e aqui a gente já vê também um outro elemento, veja que no lado que está normal, né, nós temos uma abdução maior, e no lado que está comprometido, geralmente já existe também uma limitação, já começa a haver uma limitação também devido à área dos adutores aqui pode estar já contraturados. Agora já vamos imaginar que nós já estamos com crianças, ou avaliando as crianças já numa situação, né, em crianças maiores. Né? Nós estamos falando aqui de crianças dos 6 aos 12 meses. Tá? E nós podemos ter um deslocamento esse deslocamento, à medida que o tempo vai passando e não foi feito o diagnóstico, não foi feito o tratamento adequado, isso vai piorando o quadro. Então, esse deslocamento vai acabando do ponto de vista posterior, né, lateral e cranial, em relação, né, da cabeça femoral. E aqui nós vemos essas assimetrias de dobras, como nós estamos vendo aqui, encurtamento aparente, como a gente já falou lá no sinal de Galeazzi. E observe que aqui nós estamos falando dos 6 meses aos 12 meses, ou seja, a criança já está começando a ficar em pé, já está, de repente, já tentando dar os primeiros passos. E a gente pode observar que a criança já fica numa posição com o membro acometido, né? Uma rotação lateral do membro acometido, uma extensão, né, do joelho e do quadril, e as pregas glúteas assimétricas também, como nós já comentamos aqui. Além disso, nós podemos observar que se nós já temos esse indivíduo após a marcha, ou seja, provavelmente por volta de um ano, um pouquinho mais de um ano, quando esse indivíduo está na marcha, nós já vamos começar a observar que ele pode aparecer com uma marcha claudicante. Né? A gente também observa, eu vou mostrar aqui, a gente consegue observar um aumento, né, dessa lordose aqui. Então o paciente vem com um sinal de Trendelenburg positivo, porque quando ele apoia do lado que está comprometido, ele não tem força suficiente da musculatura abdutora, e com isso ocorre um desnivelamento da pelve para o lado contralateral. Né? Então, é isso que nós acabamos vendo nesses pacientes. E, muitas vezes, já eles também podem acabar desenvolvendo um genuvário, né, de forma compensatória. Vamos passar agora, então, para a parte de diagnóstico por imagem. E o primeiro quadro que nós trazemos aqui é sobre a ultrassonografia. A ultrassonografia ela foi inicialmente introduzida por Graff, né, na década de 80, né, por volta de 1980, e o que chama atenção é que nesses pacientes, né, que têm de pouca idade, esses pacientes ainda nas primeiras semanas de vida, a gente sabe que a ossificação ainda ela é bastante baixa. Você não consegue ver com grandes detalhes, você não vai ver ainda a parte de cabeça femoral, a parte de tetracetabular. Você tem, então, grandes quantidades de áreas que não vão aparecer de forma adequada na radiografia. E na ultrassonografia a gente consegue ter essas imagens. Né? Vejam aqui que porque na ultrassonografia você consegue ter imagens e contrastes pelo ultrassom, né, que ele consegue captar
as regiões entre a cabeça, entre porções que são de cartilagem e muscular, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aqui abaixo, então, para esse método de Graf, ele é feito com base na ultrassonografia, e ele calcula, e essa ultrassonografia ela mostra tanto a morfologia óssea como cartilaginosa vista num corte coronal ao nível do quadril. E lá nós determinamos basicamente dois tipos de ângulo. O ângulo alfa, que o normal, isso cai em prova, isso é frequente, né? Em termos de prova, é a solicitação com relação a quais são os parâmetros ou índices normais, né, com relação à classificação, né, de Graf, é que em torno de 60 graus ou mais o ângulo alfa ele estaria dentro do normal. E o ângulo beta deve ser inferior a 55 graus, nós teríamos então perante a um quadril normal. Vejam aqui que nós temos desde o quadril normal, né, onde você obviamente não vai indicar nenhum tipo de tratamento, até dentro da classificação tipo 4, né, que ele não é mensurável, porque você, para poder fazer as mensurações, você precisa ter a cabeça, algum tipo de contato entre a cabeça e o acetábulo, e aqui você já está com o quadril luxado no tipo 4, quando você já tem o quadril luxado. E ele dá também essas regiões intermediárias aqui, com relação ao que provavelmente está acontecendo, se o quadril está raso, se é uma deficiência acetabular, se é com relação ao lábio que está invertido, tudo isso aqui vai aumentando a complexidade e a gravidade, né, do caso com relação à normalidade em relação à anormalidade aqui. E aqui a gente observa que é a área onde você pode ou manter o paciente em observação, ou seja, quando é que a gente pode simplesmente manter esse paciente em observação? Você tem um paciente que o quadril está posicionado, mas você lá na manobra, ainda no berçário, né, naquele período pós-nascimento imediato, você fez manobra e ficou com uma dúvida porque tinha um pouquinho de instabilidade, você sentia que saía. Mas era um quadril que estava normal. Se você não fizesse manobra nem nada, né, você não teria. Então, assim, é um quadril que ele é instável, tá? Então, existe uma estabilidade. Pode ser que essa estabilidade seja às custas do hormônio materno, né, dos estrogênios, que pode ter influência no bebê ainda, pela carga hormonal da própria mãe, no período ainda perinatal. Mas o que acontece é que, provavelmente, com o passar das semanas, a redução desses hormônios e tudo mais, a diminuição dessa frouxidão ligamentar e capsular, você vai, obviamente, a observação é você vai avaliar novamente essa criança, dali uma semana, dali 2 semanas, avaliar novamente, ver se persiste aquilo ou não, e vai manter o seu projeto de avaliação ou não. O paciente fazia um movimento, ou na verdade ele tinha meio subluxado, ou fazia o teste de ortolane, e aí sentia um clunk, não. Veja que são situações que são diferentes. Mas nesse primeiro caso aí que eu falei para vocês, é um caso de observação apenas. E vamos passar aqui para vocês entenderem agora no nosso próximo slide, onde nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre onde está, para a gente ter uma noção melhor aqui. Aqui nós vemos a cabeça, vemos o colo femoral, vemos o trochanter maior, vemos a musculatura aqui, né, o glúteo mínimo, né, o septo intermuscular, o glúteo médio. Aqui nós vemos a área do ilho aqui, nesse corte, é o que nós estamos vendo aqui acima. Né? A parte do lábio acetabular, conforme a gente vê, a cabeça, né, que é formada por grande parte de cartilagem ainda, e aqui abaixo os ângulos formados. Então aqui nós vemos o ilho, né, e aqui nós vamos ter uma parte que é formada óssea, né, então o teto ósseo aqui, né, esse teto ósseo, aqui vem o isquio, e esse teto ósseo que nós temos aqui acima, esse ângulo que vai ser formado aqui é o chamado ângulo alfa, que deve ser
maior, igual ou maior a 60 graus. E o beta, então ele vê, o ângulo alfa, ele determina a parte óssea e a cobertura óssea, né, da cabeça, que está aqui abaixo, da cabeça femoral. Enquanto que o ângulo beta, ele vai pegar também, vai ser traçado a partir do isquio, do ilíaco, tá? Então aqui dessa tábua do ilíaco, da borda do ilíaco, e ele vai fazer em relação à cobertura cartilaginosa desse acetábulo e do lábio, aqui nessa parte anterior. Então aqui nós temos o ângulo beta. Muito bem. Aqui nós temos, no lado esquerdo, o que seria um quadril normal, e no lado direito já um quadril bem subluxado. Vejam, aqui, ó, quando nós observamos, aqui está novamente a tábua do ilho, aqui tem a cobertura óssea do acetábulo, aqui esse é um ângulo, que é um ângulo em torno de 60 graus, esse aqui está em torno de 55 graus, o ângulo beta. Esse ângulo beta pega a parte cartilaginosa aqui de cobertura da cabeça, né, a parte do lábio aqui nós estamos vendo a cabeça, esse é um quadril normal. Já aqui, a gente pode observar 80 graus, né, é como está esse ângulo beta aqui, ó, tá? O ângulo beta de 80 graus aqui, tá? E aqui um ângulo de 44 graus. Na verdade, o alfa está aqui, ó, um ângulo de 44 graus. E lembre que o alfa deveria ser 60 ou mais. Na verdade, ele está, então, menos de 60 graus, ou seja, é uma cobertura, né, de forma displásica que a gente está observando já uma cabeça já subluxada lá. Aqui a gente observa nesse corte, nessa criança de 7 semanas, tá? Aqui desse lado, nós podemos ver nessa figura A aqui, apresenta então um ângulo que seria um ângulo normal. Tá? Se nós traçássemos aqui, nós vamos ver logo à frente, no próximo slide, que esse ângulo está normal. Tá? Então aqui, ó, tá? Um ângulo de 60 graus. Enquanto que o ângulo aqui desse outro lado, tá? Na figura B que nós temos aqui ao lado, esse quadril esquerdo que está aqui, apresenta esse ângulo alfa bastante reduzido, ó, quando a gente compara aqui. O quadril direito está normal e o quadril esquerdo um ângulo bastante reduzido. Eu acho que de ângulo, né, e de ultrassonografia, né, eu acredito que vocês agora possam estar bastante já familiarizados com o mesmo e a importância da ultrassonografia que permite, e é um exame que requer que seja feito por um examinador bastante treinado, né, e capacitado para isso. Tá? É um exame examinador dependente. Tá? Bom, agora vamos passar para a radiografia. Tá? E a gente apresentou primeiro o ultrassom antes da radiografia, porque o ultrassom nos dá informações, né, dentro da imaginologia, ainda previamente à própria radiografia. Nós vamos ver aqui a parte da radiografia, onde nós temos, né, por volta, nas visualizações antero-posterior, tanto aqui da pelve quanto do quadril, né, elas podem ser úteis a partir dos 3 meses de idade, porque é quando a gente já começa a estar vendo aqui o núcleo de ossificação da cabeça femoral, né, e aqui é onde nós vamos traçar as linhas. Né. Nós temos aqui a linha de Shenton, tá, que é uma linha que vem aqui do colo do fêmur, e deve se continuar com a linha do forame aqui obturador. E essa continuidade a gente vê desse lado, enquanto que do outro lado nós vemos uma quebra, certo, dessa linha de Shenton. Se nós continuarmos, a gente não encontra a continuidade aqui com o forame obturador. E aqui as outras linhas, linha de Hilgenreiner, a dica é que é uma letra H, né, de horizontal, Hilgenreiner, com a letra H na horizontal aqui. Essa linha horizontal traçada aqui entre as cartilagens trirradiadas. E a linha vertical aqui, a linha de Perkin, né, ou também Obredane, nós temos aqui, ela traçada, ela vem dessa porção mais lateral aqui da cobertura do acetábulo. Aqui ela é obtida perpendicularmente, ou seja, 90 graus em relação à linha horizontal de Hilgenreiner. A gente vai ver essas linhas mais aproximadas nas próximas imagens, como vocês estão vendo aqui. Então, vejam,
Aqui a Hilgenreiner, né, na horizontal, ela vai passar então pelas cartilagens trirradiadas, como nós comentamos aqui antes, e a linha, né, de Obredane ou Perkins, que ela sobe verticalmente em relação a essa porção lateral aqui da cobertura do acetábulo. E o normal é que nós encontremos a cabeça, o núcleo de cabeça da cabeça femoral nesse quadrante. Ela vai transformar isso aqui em 4 quadrantes, no quadrante ínfero e medial. Isso aqui é um quadril com posicionamento normal. E aqui, nesse outro lado, nós vamos ter um quadril com posicionamento anormal, subluxado ou luxado, porque ele não se encontra nesse quadrante, ele tem uma tendência a ficar no quadrante superolateral, como vemos aqui. E o índice acetabular? Como é que nós traçamos esse índice acetabular? Nós, a partir da linha de Hilgenreiner, nós passamos aqui, que passe pelo acetábulo, e essa formação aqui, passando até essa porção do acetábulo, e encontrando a linha de Hilgenreiner, vai dar um ângulo. Esse ângulo ele deve ter um valor entre 27 e 30 graus na parte quando do nascimento, costuma cair também bastante, né, em provas, em avaliação. Esse ângulo constitui em torno de 27 a 30 graus. E ele vai acabar diminuindo depois com a idade, por volta dos 2 anos de idade, ele vai já em torno de 20 graus. Mas ele não deve ser maior do que 30 graus por volta do nascimento, né, lá nos primeiros meses de idade da criança. E veja aqui desse lado, né, ele já é um ângulo maior do que 30 graus no lado do quadril que está deslocado. Agora, aqui nós chamamos a atenção, mais uma vez, que o posicionamento então dessa cabeça, né, deve estar sempre nesse quadrante inferior e medial, que é o lado normal, e aqui, e para isso nós usamos então as linhas aqui, colocação de Obredane, como linha vertical, ou Perkin, e aqui da linha de Hilgenreiner. Aqui, recapitulando, a linha de Shenton, no lado normal, você segue a linha do colo femoral, e aí ela deve seguir com a linha do forame obturador. Veja que aqui o forame obturador, ele não encontra, porque o colo está ascendido, está mais elevado, porque a cabeça não está no seu lugar adequado, e aí ela fica superior, e quando essas linhas ficam quebradas, quando nós tentamos continuar a linha do colo, ela não se encontra com a do forame obturador. Agora, quanto ao sinal, né, sinal de von Rosen. Sinal de von Rosen, então, você precisa fazer uma avaliação radiográfica, colocando os quadris, né, nessa posição, então, em abdução, em torno de 45 graus, elas devem ser giradas medialmente, né, na hora de fazer essa radiografia, e é realizada uma radiografia em antero-posterior. E aí nós traçamos uma linha que vai na linha média do fêmur, um eixo, né, que é o eixo aqui do próprio fêmur, e o certo é que esse eixo ele deve se encontrar nessa parte superior aqui do acetábulo. Quando nós já temos num quadril luxado, a tendência, em vez de estar nessa posição lateral do acetábulo, quando nós seguimos a linha femoral, ela vai já ficar em contato já com a espinha ilíaca antero-superior. Então vejam que o eixo femoral já vai apontar lá para a espinha ilíaca antero-superior. E aqui, para nós diferenciarmos o que nós falamos agora, que é o sinal, então, esse de von Rosen, que é o sinal esse que mostra que ele vai lá em direção à espinha ilíaca antero-superior, e o método de von Rosen. O método de von Rosen consiste, nós passamos a linha de Hilgenreiner, que é a linha essa horizontal aqui, e nós, de forma paralela, descemos uma segunda linha que deve passar logo acima da sínfise púbica. Então vejam, passamos logo acima da sínfise púbica. E o normal é que a cabeça femoral, né, no lado normal, ela fique abaixo desta linha. Quando nós temos
aqui a cabeça femoral, ela se encontra entre a linha de Hilgenreiner e mais essa linha que passa logo acima da sínfise púbica, ela se encontra nesse espaço. Nós temos, então, um método que von Holst, preconizado por von Holst, para ser um método que leve a gente a pensar em uma subluxação ou uma luxação, ou seja, uma displasia do desenvolvimento do quadril dessa criança. E agora, vamos para a radiografia propriamente dita. Aqui, então, quando nós passamos Hilgenreiner, aqui está a linha de Perkins ou Obredane, e aqui nós temos os quadrantes formados, tá? E aqui também nós podemos, então, observar o índice acetabular, né? Lembram que esse índice acetabular, o normal é que seja em torno, né, que ele tem que ser menor de 27 a 30 graus, e quando ele for maior que isso, é sinal que nós temos, então, dentro de um quadril displásico. Então, aqui são as mesmas linhas que nós falamos até agora. E um outro exame que nós podemos trazer aqui para vocês é a artrografia. A artrografia ela é um exame que, por ser invasivo, ou seja, você vai entrar com agulha, vai colocar contraste, ela por ser mais invasiva, a gente procura hoje em dia deixar ela num segundo plano. Ela não tem o mesmo papel que tinha antes, né, com relação principalmente à ultrassonografia, né, que ganha um papel bastante importante. Mas vejam aqui, né, que ela pode ser utilizada aqui no caso quando num quadril que estava deslocado e que foi tratado de forma com uma redução fechada, né, provavelmente pode ter sido antecedido por tração e redução daí fechada, né, e controlado então aqui com a artrografia, aqui mostrando na artrografia o quadril ainda luxado, e depois da manobra de redução fechada, esse quadril já posicionado de forma adequada aqui, né? Então ela serve também para ver e identificar se não existe qual o tipo de interposição que nós temos aqui que esteja impedindo que essa cabeça retorne, né, para sua posição adequada. Outro exame também utilizado é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela pode ser utilizada porque, principalmente para que nós consigamos observar se depois que nós fizemos a redução e a colocação, muitas vezes, de um aparelho engessado, moldado aqui, para manter essa redução dessa cabeça, ele permite, na tomografia computadorizada, você observar se depois que você colocou o aparelho engessado, se realmente está bem posicionado, né? Porque senão não adianta você colocar um aparelho engessado aqui, fazer a manobra, reduzir, colocar o aparelho engessado na posição que é uma posição de estabilidade e acabar perdendo essa redução. É um tempo muito precioso que a gente precisa ter, e aqui no caso uma tomografia ela pode auxiliar, né? A ressonância magnética ela tem desvantagens aqui no caso, porque bebês recém-nascidos é muito difícil, aliás é impossível, né, você manter ele estático, tá? Porque você precisa ter, para poder fazer a obtenção na ressonância magnética das imagens, você precisa ter o bebê completamente sem movimento algum, né? E para isso somente anestesiando, né, sob anestesia ou sedação, para você fazer isso. Então isso acaba tendo um custo, ele é agressivo por isso, né, porque você tem que submeter o bebê a isso, mas ele é rico por permitir que você consegue ter visualização de estruturas cartilaginosas, músculo, cápsulas ligamentares, enfim, você pode ter uma boa visão disso, mas tem essa vantagem que nós colocamos aqui. E o outro exame que pode ser utilizado ainda do ponto de vista de diagnóstico por imagem é a própria artroscopia. Claro que ela requer um treinamento bastante importante por parte do especialista, né, mas ela permite que você faça a visualização do interior da articulação, possa ver qual é que é a configuração do lábio,
da parte capsular e principalmente da área do pulvinar, daquela área do fundo do acetábulo em si. Né? Mas ainda está numa fase né, inicial, poderíamos dizer assim, com relação à sua orientação, mas é uma maneira de você observar de forma direta e inclusive poder fazer algum procedimento de redução, né, desses tecidos que possam estar impedindo a cabeça de retornar para um posicionamento mais adequado junto do acetábulo. E vamos passar agora então para a parte de tratamento propriamente dito. Né? E o tratamento a gente divide ele de acordo com a idade desses pacientes. E por que isso, essa divisão por idade? Porque eu vou chamar a atenção de vocês que os melhores resultados, eles são obtidos aqui de 0 a 6 meses. Ou seja, precisamos fazer o diagnóstico de forma precoce e iniciarmos o tratamento também de forma precoce. Por quê? Porque nós vamos ter os melhores resultados aí. À medida que nós vamos postergando esse tratamento, nós estamos perdendo uma fase que ela não volta mais. É uma fase de ouro, uma fase que não deveria ser perdida, que são esses primeiros 6 meses de vida do bebê. E se ele somente chega por volta de 6 a 12 meses, ou então se o diagnóstico só é feito após a marcha, já com uma marcha claudicante, com Trendelenburg, com rotação lateral, com encurtamento, ou, né, ou ainda em casos, né, a gente fala como se todo mundo tivesse em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, nos grandes centros. Né? A gente sabe que o Brasil também ele tem uma dificuldade bastante grande, muitas crianças acabam não tendo contato com o ortopedista, né? E acabam, muitas vezes, já quando vêm, acabam vindo depois dos 3 anos, e aqui nós temos os resultados, eles são muito mais difíceis, né? Além de necessitar de cirurgias, com osteotomias, o resultado, mesmo fazendo essas cirurgias, eles acabam caindo extremamente em um número de maus resultados ou de não tão bons resultados, como se você tivesse com um tratamento muito mais simples, né, com Pavlik nos primeiros meses. É isso que nós vamos ver agora. Então o objetivo é a gente procurar, durante todo o tratamento, colocar essa cabeça femoral de encontro ao acetábulo para que haja um desenvolvimento de cabeça e acetábulo de forma estável, né, concêntrica, durante toda, e sempre estimulando e permitindo que haja movimento, porque é fundamental que haja um movimento, né, durante esse período de recuperação. Então, melhor do que colocar um gesso, fazer uma redução e colocar de forma gessada a articulação e manter ela no lugar, melhor se nós pudermos colocar uma fralda do tipo Fredka ou colocarmos um suspensório de Pavlik e, com isso, permitir que haja uma movimentação, porque nós temos o quadril que está reduzido dentro de uma área de segurança que não permite que ele luxe e, ao mesmo tempo, ele fazendo os movimentos, e isso é fundamental para uma articulação que haja movimento. E vejam também aqui, onde fala que nós temos, em casos como, na classificação lá, como GRAF 2, né, inicialmente a gente pode pensar em observar esse paciente, como havia comentado antes, de forma, né, semanalmente ou a cada 15 dias, né, fazer observação, fazer um exame, né, um exame clínico também de forma seriada, né, porque pode acontecer uma melhora espontânea desses pacientes, né, nessas primeiras 6 semanas de vida. Vejam aqui o tratamento, então, nesses primeiros meses é a melhor fase para a gente tratar, é o que a gente pode dar de melhor aí do ponto de vista como ortopedista, efetivamente fazer a diferença, né, como ortopedista, como especialista, fazer a diferença na vida e no futuro dessas crianças. Então, aqui de 0 a 6 meses, você pode fazer, né, com a imobilização, você pode considerar então já uma fralda aqui como Fredka, ou então os suspensórios aqui de Pavlik, que se adaptam bem. Tá? Veja aqui, ó, uma subluxação ou luxação, até mesmo o GRAF 4. Você pode tentar inicialmente, né, com Pavlik, e você pode também, é interessante que você deve cuidar também o posicionamento da colocação desse Pavlik, porque você pode correr o risco também, né, se você forçar demais a abdução,
de você acabar tendo uma necrose avascular. Além também de podermos ter algum tipo de lesão ao nível do plexo braquial. Foi descrito agora em um case report em março do ano passado, de 2020, foi descrito então um case report no Journal Bone and Joint Surgery, mostrando um caso onde o paciente começou a desenvolver uma paralisia do plexo braquial e fazia uso do Pavlik, mas em pacientes maiores. Por isso que a gente tem que cuidar bastante de pacientes maiores, porque é difícil você mantê-los no Pavlik e pode provocar, inclusive, lesões como essa descrita, conforme eu comentei agora aqui com vocês. Bom, então aqui, chamando a atenção mais uma vez para vocês, que é o que a gente procura fazer nesses primeiros de 0 a 6 meses. O posicionamento, nós devemos procurar, o objetivo é que essa cabeça fique numa posição, numa área de segurança. Você com as tiras anteriores, é onde você vai, essas tiras anteriores, ela que é responsável pela flexão desse quadril. Esse quadril deve estar fletido por volta de 90, mais de 90, em torno de 100 a 110 graus aqui na flexão desse quadril, que nós temos que cuidar. Se nós não fizermos uma flexão adequada, uma flexão insuficiente desse quadril pode provocar uma luxação. Então, e as tiras posteriores é que vão ser responsáveis pela abdução. Então, nós temos que fazer isso dentro de uma zona de segurança, que é chamada zona de segurança, preconizada pelo Ramsey, que é uma posição humana, que deve ficar esses quadris, e que fiquem também longe da área que corra o risco de acabar luxando esse quadril, mas também protegendo, porque se nós fizermos uma flexão muito acentuada aqui, nós corremos o risco de fazer uma lesão do nervo femoral. Se nós fizermos também uma abdução muito acentuada, nós corremos o risco de fazer uma necrose asséptica da cabeça. Então, nós temos que ter esses cuidados. E uma outra coisa que chama atenção para vocês é com relação, sempre que se pergunta, ou a mãe pergunta, os familiares, ou uma pergunta que pode cair, e o Pavlik, quanto tempo deve ser usado esse Pavlik, como é que a gente pode tirar para dar banho e tudo mais? Não. O Pavlik é feito para não retirar, deve colocar o suspensório e permanecer com ele, principalmente nessas primeiras 4 a 6 semanas, não retirando ele nem para o banho. Bom, então a flexão insuficiente, nós já comentamos, pode perder a redução, ou se ela for muito acentuada, pode dar lesão do nervo femoral, como nós comentamos aqui. E se a abdução for exagerada, nós podemos ter a necrose vascular da cabeça. Aqui mostrando um caso de um paciente, então, com 5 meses. Observe esse lado aqui, que o núcleo está melhor desenvolvido, e aqui sempre acaba acontecendo um retardo também no aparecimento do núcleo de ossificação da cabeça femoral. Vejo que esse lado aqui esse acetábulo, provavelmente com índice acetabular muito mais elevado, já mostra uma displasia desse acetábulo aqui. Ele foi tratado com Pavlik, e aqui acompanhado aos 9 meses, já está mostrando aqui uma formação de teto, e aqui com 31 meses, você observa que houve uma boa formação de teto aqui desse quadril. Aqui com relação a agora crianças já numa fase maior, aí de 6 a 12 meses. Imagine que não foi feito o diagnóstico antes, e ele já é uma criança maior. Já falei para vocês que é difícil manter essas crianças com o Pavlik, com suspensória, porque a criança tem uma atividade maior, ela briga mais com relação ao Pavlik. E as taxas de sucesso, veja isso aqui, chama atenção. A taxa de sucesso já nessa fase, ela já cai para 50% com o uso do Pavlik. Então, precocidade, precisamos de precocidade para isso. Então, nesse tratamento dos 6 aos 12 anos, os 12 meses, desculpe, nós podemos tentar começar tentar uma redução fechada, podendo ser precedida, embora seja controverso ainda o seu uso, ser precedida por uma tração. Você pode deixar essa criança em tração durante 6 a 10 dias, em tração, ao zênite, em abdução,
O objetivo da tração é para permitir que haja também uma diminuição um relaxamento, um estiramento dessas estruturas cápsulas ligamentares, porque também vai havendo uma ascensão maior dessa cabeça, então com a tração seria esse o objetivo, e para que quando fizesse a redução fechada, não ficasse uma pressão muito grande ao nível desse quadril, e teoricamente para diminuir o risco de uma necrose asséptica, né, dessa cabeça femoral. Mas isso não há uma evidência, né, da efetividade da tração propriamente dita. Tá? Bom, e aqui nós já havíamos mostrado essa radiografia antes, essa artrografia antes, mostrando, então o paciente ficou sobre, vamos supor, sobre tração prévia, foi feita uma redução fechada, né, sob anestesia geral, e aqui foi acompanhada por uma artrografia, e depois foi colocado um gesso, né, de forma bilateral aqui, e com isso, aqui nesse caso está sendo mostrado com uma tomografia computadorizada, mostrando o bom posicionamento mantido no gesso, né, após a redução. E agora, para aqueles tratamentos daqueles pacientes que já chegam após a marcha, a gente já vem falando então de discrepância já do comprimento dos membros, já vem com claudicação, já vem com Trendelenburg, já vem, né, com aquela rotação lateral, né, do membro inferior já andando em rotação lateral, e muitas vezes também já desenvolvendo um certo varo, né, compensatório a isso. Então, nesses casos, nós já vamos começar a ter de pensar em outros procedimentos que não são crianças mais para Pavlik, obviamente, né, já tem que pensar, e muitas vezes você não vai conseguir isso somente com a tração, né, então muitas vezes você vai requerer uma redução aberta, né, do quadril, fazer uma capsulorrafia, né, fazer uma osteotomia, muitas vezes de encurtamento femoral, né, estão vendo aqui dos dois lados, né, aqui com 2 anos e 5 meses o paciente, então chega muito tardio, né, ou talvez seja necessário também você fazer uma osteotomia pélvica. Né. Vejam aqui, numa artrografia, né, vocês podem observar a formação do neolimbo aqui, né, nessa borda aqui, vista na artrografia. Aqui vejo muitas vezes, quando o caso chega muito tardio, talvez você não possa mais ficar pensando em trazer novamente essa cabeça lá, possa ter que se pensar e até mesmo deixar numa situação mais elevada, né, em casos mais críticos. E aqui, ó, não é o mesmo paciente, estou mostrando aqui em casos bilaterais. Em caso unilateral, você pode pensar em fazer uma cirurgia com uma redução do comprimento desse fêmur, pode fazer uma tração prévia antes da cirurgia, ainda reduzir o comprimento desse fêmur, e muitas vezes você precisa também fazer algum tipo de cirurgia também ao nível do teto acetabular. Tá? Então, vejam aqui, agora, nos casos agora após 3 anos, lembra que nós estamos vendo os tratamentos em todas aquelas fases, após 3 anos, então, é onde nós já precisamos de cirurgia, redução aberta, fazer a redução, né, concêntrica, né, da cabeça femoral, objetivo para dentro da região do acetábulo, e muitas vezes você precisa de osteotomias pélvicas, né, osteotomias pélvicas do tipo Salter ou Pemberton, né. Já vou mostrar um pouquinho mais aqui à frente, nessa outra imagem, vocês podem observar aqui, esse seria o nível da osteotomia de Salter, esse em azul, aqui a osteotomia de Degan, nessa região aqui em verde pontilhado, ou então de Pemberton aqui, essa mais inferior aqui, mais próximo, né, da cartilagem trirradiada aqui. Né? Então, muitas vezes essas cirurgias, né, o objetivo é você reposicionar ou tentar dar algum teto, uma cobertura melhor aqui para essa cabeça. Né? A cirurgia de Salter, né, essas outras osteotomias, em relação, quando você compara com a osteotomia de Salter, é que ela é capaz de ajustar algum grau de extensão da cobertura anterior e lateral, que é onde existe a deficiência acetabular desses pacientes.
E aqui, né, nós vemos então casos de osteotomia, aqui um caso de uma paciente, como é que se apresentava, né, e aqui depois da osteotomia de Degas, e aqui também um encurtamento com uma varização também desse colo femoral aqui. Ainda nos tratamentos após 3 anos, nos casos mais adiantados, muitas vezes você tu tem como opções aqui fazer uma cirurgia do tipo procurar dar um teto acetabular, ou também chamado cirurgias em prateleira, para procurar dar um suporte maior nessa parte acima da cabeça, ou as cirurgias do tipo Chiari, né, onde você faz também esse deslocamento no sentido de dar um teto melhor aqui. Mas os resultados, né, não dá para a gente comparar com aqueles resultados que o diagnóstico foi feito de forma precoce e o tratamento precoce também. E chegamos então finalmente, nós temos que pensar em complicações. Sim, esses pacientes nós podemos ter complicações não só cirúrgicas, mas complicações também com o tratamento conservador, com o tratamento com as órteses, né? Isso pode acontecer. Nós temos que estar atentos com relação a que podemos encontrar reluxações em caso de não utilizarmos de forma adequada, né? A gente já falou das tiras no caso de Pavlik, um posicionamento que não fica adequado, o paciente pode perder a redução, ou a gente não conseguir orientar os pais da importância de fazer a verificação e voltar para avaliação e acompanhamento do ortopedista. Isso parece ser uma bobagem, mas no nosso país aqui não é raro. O paciente acaba indo no ortopedista, ficou lá para colocar tal tratamento e voltar em tantos dias, os pais não puderam, como faltou dinheiro, alguma coisa aconteceu, é de uma outra cidade longe, não tinha quem trouxesse, e aparece depois de 2 meses lá, ou 3 meses, aí é um caos. Então, é importante essa comunicação e corresponsabilizar também os pais da importância deles estarem presentes. Necrose vascular da cabeça, como comentamos, temos que cuidar quando existe abdução muito grande. Displasia residual, no caso de não aproveitarmos e não fazermos um bom tratamento, pode ser que a gente não consiga ter uma remodelagem adequada, tá? Lesão de nervo, como nós já comentamos aqui, dor e rigidez articular pode acontecer, infecção, né? Em caso por exemplo, desde até mesmo de própria artrografia, ou nos casos de cirurgia aberta, e fratura pós-imobilização. Então, isso nós temos que ficar bem atentos. E as considerações finais, então, que eu coloco aqui para vocês, em termos da aula propriamente dita, é que se nós tivéssemos que resumir sobre displasia de desenvolvimento do quadril, nós precisamos fazer um diagnóstico de forma precoce, fazer um bom exame clínico, quando ficarmos na dúvida, né, partirmos para exames de imagem, levar em consideração quando um estudo de ultrassonografia também, no sentido de nos dar uma avaliação com relação ao ângulo alfa, que deve ser igual ou maior do que 60 graus, lembrar disso, da cobertura desse acetábulo. E se nós, ou colocar esses indivíduos em observação, ou já iniciar com o tratamento com suspensório de Pavlik, posicionar de forma adequada. E evitar, né, de tratar esses pacientes, de deixar passar o diagnóstico e acabar tratando depois os pacientes já em fase de marcha. Enfim, nós já vimos aqui que o resultado daí não é bom. Então, era isso que nós tínhamos para essa nossa apresentação de hoje. Eu agradeço desde já a participação e a atenção de todos vocês e sempre utilize os conhecimentos que são colocados aqui nas nossas aulas, aproveitem para fazer já logo em seguida uma avaliação desse conteúdo enquanto ele está fresquinho, porque isso já dentro do Arteduca permite que você já consiga acompanhar os seus gráficos lá de desempenho e depois poder dizer para você onde é que você está melhor ou o que você está precisando estudar ainda mais com relação a isso. Muito obrigado para vocês e até uma próxima oportunidade.